Olá, eu sou Luciana Gontijo, enfermeira assistencial do Hospital das Clínicas de Goiânia, possuo especialização em enfermagem do trabalho e em gestão em saúde e atualmente sou mestranda em ensino na saúde pela Universidade Federal de Goiás. Hoje irei abordar sobre um tema essencial na nossa atividade diária, que é a medicação segura. O objetivo dessa apresentação é orientar os profissionais de enfermagem do HC, UFG e EBSER sobre as boas práticas de administração segura de medicamentos. Os objetivos específicos dessa apresentação é o reforço das boas práticas na administração de medicamentos e orientar sobre o manejo de medicações de alta vigilância. O Hospital das Clínicas possui um protocolo de medicação que tem o objetivo de promover práticas seguras no uso de medicamentos. Esse protocolo contempla as fases de prescrição, dispensação e administração de medicamentos. Esse último será o enfoque da nossa apresentação. Antes, é importante que relembremos alguns conceitos importantes, como o uso seguro de medicamentos, que é a inexistência de injúria acidental ou evitável durante o uso de medicamentos. A utilização segura engloba atividades de prevenção e minimização dos danos provocados por eventos adversos que resultam do processo de uso dos medicamentos. Erro de medicação é qualquer evento evitável que de fato ou potencialmente possa levar ao uso inadequado de medicamento, quando ele se encontra sob o controle de profissionais de saúde, do paciente ou do consumidor, podendo ou não provocar danos ao paciente. Ele pode estar relacionado a fatores individuais, que é relacionado a conhecimentos específicos, falta de experiência, fatores organizacionais, que diz respeito à própria instituição, equipes onde teremos falha na comunicação, problemas com hierarquia das tarefas, relacionados a excesso de confiança na memória ou experiência passada, ao trabalho, distrações, conversas paralelas durante o processo de preparo do medicamento, produtos da área, embalagens similares para medicamentos diferentes, procedimentos, administração de uma medicação em uma via diferente da prescrita ou em uma via errada, comunicação, incluindo prescrição, rótulos, embalagens, nomes e preparações diferentes do prescrito. E os erros de prescrição? Erros de prescrição é quando o medicamento é prescrito com o nome comercial, sem a dose, com a dose muito alta ou muito baixa do que é recomendada, com uma dose diferente da apresentação, sem a posologia, sem a via de administração, sem a taxa de infusão, sem os referidos alérgicos que o paciente possa ter, sem a velocidade de infusão e com duplicidade. Erro de dispensação. Ele ocorrerá quando a medicação dispensada que for entregue na unidade for diferente daquela prescrita, quando não for prescrita e dispensada, com uma concentração e dosagem diferente da prescrita, nenhuma dose dispensada, número de doses menor ou maior do que aquela prescrita, com alterações físicas e organolépticas, nesse caso, devido à apresentação da medicação em armazenamento e em temperatura inadequada, com danos na embalagem, sem identificação ou ilegível, com a validade expirada. E o erro de administração propriamente dito é aquele que vai ser feito no paciente errado, sem necessidade, com a dose omitida, na via errada, com um erro de preparo, acondicionamento errado, tempo de infusão diferente do prescrito, com a velocidade de infusão errada, administração errada, horário errado, data de validade expirada, medicamento vencido, sem a alergia referida, o paciente é alérgico e é feita a medicação, e com registro incorreto. O que é obrigatório, então, em uma prescrição de medicamentos? Diluição, velocidade de infusão e via de administração. Atenção às prescrições verbais. São aquelas utilizadas apenas em situação de emergência. Estão restritas aos itens que estão presentes nos carrinhos de emergência.
Como que a gente vai fazer uma prescrição verbal? Como que a gente vai administrar? O prescritor, ele deve falar o nome, a dose e a via de administração do medicamento de forma clara. Quem recebeu a ordem verbal deve repetir os dados da prescrição. Os dados relatados são confirmados pelo prescritor antes da administração do medicamento. E após ter sido feita a medicação e cessada aquela intercorrência, o registro da administração será feito. Assim, nobres colegas, a administração de medicamentos é a etapa final do processo de utilização de medicamentos, em que deve ser garantido o cumprimento sistemático das regras de segurança. E embora seja realizada na maioria das vezes por enfermeiros e técnicos de enfermagem, ela não é exclusiva da nossa profissão, podendo ser realizada por outros profissionais. E mais uma vez, atenção! Precisamos manter um foco total durante o preparo de medicamentos e nos mantermos centrados na leitura e na interpretação de cada item. Evitar dispersar a atenção com o uso de telefones, conversas paralelas, TV ou rádio e antes de iniciarmos o procedimento. E manter, sobretudo, o silêncio na área, não interromper nossos colegas durante o preparo de medicamentos. E reforçando, para evitarmos erros relacionados à troca de medicamentos, recomendamos fortemente que o preparo de administração seja para um único paciente por vez, mantendo a prescrição ao lado. E para prevenção relacionados a trocas de vias de acesso, recomenda-se identificar, reconhecer e fixar diferentemente os tubos e conexões para administração de medicamentos, sejam por sondas e catéteres venosos ou arteriais. Então, quando formos fazer várias medicações simultâneas, que a gente mantenha os catéteres bem identificados. E, nobres colegas, atenção ao bolos. A administração de medicamentos em bolos é uma prática comum, porém pode envolver perigos durante a sua administração. É um método que não permite corrigir erros, pois o tempo é muito curto. Pode provocar irritação nos vasos sanguíneos, até outras reações adversas mais graves e fatais, a depender das características do medicamento. Então, atenção total. Quando você fizer uma medicação, pode às vezes provocar uma depressão respiratória. Você faz um bolos e, infelizmente, não tem como voltar atrás, né? A gente vai ter que amenizar o erro. E assim, como fazer uma administração de medicamentos de modo mais seguro? A gente tem estudos que são baseados nos 9 certos da administração de medicamentos. Hoje já fala-se em 13 certos, mas o nosso protocolo é baseado nos 9 certos. A utilização desses 9 certos é uma estratégia simples, mas que promove a segurança na administração de medicamentos. E o profissional, ele deve realizar a checagem desses certos antes, durante e depois da administração medicamentosa. Esse processo não garante que os erros não irão ocorrer, mas segui-los pode o quê? Evitar que parte desses eventos ocorram, melhorando a segurança e a qualidade da assistência. Então, quais são os 9 certos? Paciente certo, medicamento certo, forma certa, dose certa, via certa, hora certa, orientação certa, resposta certa e registro certo. Vamos agora explorar um pouco mais os certos da medicação. O paciente certo. Então, você vai levar o seu medicamento junto ao leito do paciente, mas antes você vai conferir os dados da pulseira de identificação com a prescrição médica e perguntar ao paciente, se ele estiver consciente, o seu nome e a sua data de nascimento. Conferir se o paciente não é alérgico ao medicamento prescrito. Evitar, dentro do possível, que 2 pacientes com o mesmo nome fiquem internados simultaneamente na mesma enfermaria. Essa última situação não depende muitas vezes da gente, né? Sim, dos setores de internação. Medicamento certo. Então, o que você vai conferir? O nome do medicamento, o diluente, a validade, fazer apenas em um paciente por vez, levar apenas a bandeja de um único paciente, conferir a característica do medicamento, se ele não está turvo, recomendação do fabricante, verificar se a via que você está fazendo não é divergente da recomendada,
Atenção aos alérgicos, sempre conferir se o paciente não é alérgico à medicação. Tem pacientes que podem ser alérgicos à dipirona, que é uma medicação muito usual na nossa atividade. E a conferir a compatibilidade dos medicamentos que você está administrando. Alguns eles podem potencializar o efeito, minimizar. Então aqui nós temos exemplos de medicações com a mesma apresentação e que são diferentes. A primeira figura, a gente tem uma noradrenalina e uma ondansetrona. Então, sempre verificar se é o medicamento certo. O polaramine, o maleato de declofenamina, ele tem apresentações em drágeas, comprimido, xarope. A morfina, se atentem bem, a concentração, uma de 0,2 miligramas, enquanto a outra é de 10 miligramas. Então, sempre manter o foco e atenção no medicamento que você vai administrar. Forma certa. Na forma certa, iremos checar se o medicamento a ser administrado ele possui a forma farmacêutica. Se é uma ampola, se é um frasco, se é um comprimido, compatível com a via de administração prescrita. Às vezes está prescrita uma medicação intramuscular, que só pode ser feita via endovenosa. Então, vamos manter bastante vigilância quanto a isso. Administrar separadamente cada medicamento, mesmo que prescritos para o mesmo horário, possibilitando maior segurança, assim, quanto à incompatibilidade e interação entre eles. Então, quando você for fazer uma medicação, sempre opte por fazer uma de cada vez. Porque se o paciente apresentar uma reação naquele instante, você vai saber de qual medicamento de fato foi. Então, vamos sempre nos manter atentos, né, à forma do medicamento prescrito. Um clavulin, qual é a via? Endovenosa, porque a gente pode ter ele endovenoso, comprimido, assim como a dipirona e outros. Dose certa. Então, vamos sempre manter atenção à dose prescrita, verificar a unidade de medida, se é miligramas, se são unidades internacionais, o gotejamento, a infusão, muito atenção à questão do bolos que a gente falou anteriormente. Vamos colocar igual consta na prescrição. Dupla checagem, você confirma, dipirona, 1 grama diluído para 10 ml, via endovenosa, depois confirma novamente, confirma o nome do paciente, então sempre atento à dupla checagem. Devolver sobras a farmácias e sempre fazer as doses com exatidão, igual consta na prescrição. Via certa, vamos sempre manter atenção à via de administração. É endovenosa, é subcutânea, é via oral, a conexão correta. Tem pacientes que às vezes possuem um catéter central que está ali para uma infusão de uma nutrição parenteral e uma via fica exclusiva para essa nutrição e a outra para as demais medicações. Então sempre vamos manter atenção a isso. Visualizar o trajeto do catéter. Às vezes o paciente tem uma sonda, dependendo do fabricante, há uma similaridade entre as conexões. Então vamos sempre manter a vigilância quanto a isso. Atenção ao injetor lateral. Por exemplo, o paciente às vezes está com a medicação de alta vigilância em curso, uma anfotericina, que pode causar reações, e você vai fazer uma dipirona. Já aproveita ali aquela conexão que está injetando o antimicrobiano e faz o bolus da dipirona, ou que seja lentamente, e você pode causar uma reação adversa. Então, medicações de alta vigilância em curso, não utilizemos o injetor lateral do equipo. E sempre lembrar de fazer a desinfecção com álcool 70%. Seja ali na ponta da multivia, do three-way, do injetor lateral. Hora certa. Ela visa garantir que a administração do medicamento será feita sempre no horário correto para adequada resposta terapêutica. A antecipação, o atraso da administração em relação ao horário poderá ser feito somente com o consentimento do enfermeiro e do prescritor. Então, seja por um atraso da medicação, por um paciente estar ausente para um exame, não pode ser feita a medicação naquele horário, sobretudo medicações de vigilância, antibióticos, confirme, sempre repasse ao seu supervisor. A orientação certa. Nessa fase, iremos esclarecer dúvidas sobre a prescrição junto ao prescritor antes de administrar o medicamento. Por exemplo,
Está ilegível a prescrição? A indicação do medicamento é essa mesmo? A posologia? Então, na dúvida, você consulte antes o seu enfermeiro, consulte o prescritor sobre aquela medicação. Orientar o paciente e acompanhante sobre o nome do medicamento administrado, o aspecto, a cor, o formato, a justificativa da indicação, a frequência com que será administrado e os efeitos esperados. Então é muito comum, às vezes, o paciente questionar quantos dias eu vou usar esse antibiótico, essa medicação é para quê? Então, na dúvida, o que a gente vai fazer? Conhecer as medicações da nossa unidade. Sempre há medicações de uso rotineiro. Então, a gente deve se apropriar do conhecimento para fornecer um atendimento melhor ao nosso paciente. Resposta certa. Avaliar o paciente para identificar, quando possível, se o medicamento teve o efeito desejado. O paciente está com prurido, está com uma cefaleia, com alguma queixa álgica. Você fez o medicamento, passado algum tempo, questione. Senhor fulano, melhorou, passou o efeito indesejado? E sempre informar ao prescritor todos os efeitos diferentes do esperado, em intensidade e forma para o medicamento. Após ter feito a medicação, o paciente começou a apresentar uma taquicardia, uma sudorese, a gente já vai acionar imediatamente o prescritor. Registro certo. Sempre registrar na prescrição o horário da administração do medicamento após cada dose. Registrar todas as ocorrências relacionadas aos medicamentos, tais como adiamentos, cancelamentos, desabastecimento, recusa do paciente e eventos adversos. Manter registro adequado de medicamentos preparados que serão armazenados, né? Você vai deixar a medicação para que seja feita no turno seguinte ou que dê seguimento em outros turnos, você vai colocar data e horário da manipulação, a concentração do medicamento e o nome responsável pelo preparo de qualidade. É muito comum nas nossas unidades, às vezes, fracionar a dose, não vai usar todo o frasco, então você identifica e faz o devido armazenamento. E notificar a gerência de riscos ou o núcleo de segurança do paciente os eventuais incidentes relacionados à terapia medicamentosa. No nosso caso, a gente tem o VIGIOSP, que é para uso de todos, técnicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde devem fazer uso dessa ferramenta. Medicação chegou com atraso, o paciente apresentou uma reação adversa, a embalagem está com alguma apresentação errada, sempre notifique no VIGIOSP. E agora vamos para a nossa legislação, o COFEM. De acordo com o nosso Código de Ética, é proibido a administração de medicamentos sem conhecimento da ação da droga e sem se certificar da possibilidade dos seus riscos. Executar prescrições de quaisquer natureza que comprometam a segurança do paciente. O profissional de enfermagem ele tem o direito de recusar-se a administrar medicamentos e terapias em caso de identificação de erro ou inelegibilidade. Aqui está o resultado da minha pesquisa de mestrado, que foi realizada com a equipe de enfermagem. Nessa figura, a assistência foi classificada como desejável, adequada, segura, limítrofe e sofrível. Eu vou elencar aqui os pontos com maiores índices e vocês depois vão fazendo reflexões sobre onde podemos melhorar a nossa assistência, como que tem sido a nossa atuação em relação à administração segura de medicamentos. Aonde a equipe técnica teve maior expressão, maior número de assistência desejável, foi em relação à via certa, com uma apresentação de 92%. E os enfermeiros também se destacaram nessa categoria, com 81% de uma assistência desejável. E a assistência foi considerada sofrível pela equipe técnica no quesito resposta certa. 42% dos técnicos não avaliam a resposta certa. E, em contrapartida, os enfermeiros, a assistência foi considerada sofrível no quesito paciente certo. 35% não identifica o paciente certo. Não faz aquela verificação do prontuário com a pulseira, nome completo do paciente. Então, vamos fazer uma reflexão sobre esse quadro aí nas nossas atividades diárias. Agora, a nossa apresentação ela vai ter um enfoque nas medicações de alta vigilância, que também estão contidas, inseridas lá no nosso protocolo de medicação segura.
O que é uma medicação de alta vigilância? São aquelas que possuem risco aumentado de provocar danos significativos ao paciente em decorrência de uma falha no processo de utilização. Os erros associados a esses medicamentos podem não ocorrer em maior frequência, contudo, suas consequências tendem a ser mais graves, podendo ocasionar danos permanentes ou inclusive a morte. Nós temos aí um mnemônico para medicações de alta vigilância, que é o APINT, antimicrobianos, potássio e eletrólitos concentrados, insulina, opioides, quimioterápicos e anticoagulantes. Eu vou frisar com vocês que no protocolo de medicação não estão todos os medicamentos. Nós sabemos que todo medicamento ele pode levar a uma reação adversa. Estão elencados no protocolo aqueles com alto potencial de efeitos adversos que podem levar a uma maior gravidade. Então, dos antimicrobianos, nós teremos a amicacina, que é ototóxica, nefrotóxica, as anfotericinas, onde altas dosagens pode levar ao óbito, a gentamicina, que também é ototóxica e nefrotóxica, a polimixina, que pode levar a uma parada cardiorrespiratória, é neuro e nefrotóxica, e a vancomicina, que também é nefrotóxica, causa lesão renal e reações infusionais. Sobre a amicacina, não deve ser pré-misturada com outras drogas. A solução pode eventualmente tornar-se amarelo pálida, o que não diminui a sua potência. Pode ser administrada pelas vias intramuscular e endovenosa. O preparo é em 100 ou 200 ml de soro fisiológico ou soro glicosado. Nos adultos, a administração é feita durante um período de 30 a 60 minutos. Ela pode levar a perda de equilíbrio, perda de audição, apneia. E aqui sempre vamos nos atentar, a apresentação que nós temos na nossa unidade é em ampola. Vamos nos atentar sempre à boa prática da quebra de ampolas, a fim de evitarmos acidentes. Agora nós iremos falar sobre as anfotericinas, que são antimicrobianos antifúngicos altamente potentes. Nós temos 3 tipos de anfotericinas, a do desoxicolato, a lipossomal e a anfotericina B, complexo lipídico, a BEL7. É importante frisar que todas as anfotericinas devem ser feitas em soro glicosado e jamais em soro fisiológico. As anfotericinas são substâncias vesicantes, ou seja, podem causar necrose tissular se correrem fora, se forem infundidas fora dos vasos, elas podem causar necrose. Então, muita atenção quanto a isso. Aqui temos elencadas algumas particularidades das anfotericinas, o tempo de infusão, de exposição à luz. Por exemplo, o desoxicolato tem que ter um período de infusão de 4 a 6 horas, né? Então, sempre ficar atento ao que está na prescrição e também ao bulário. Como que a gente vai evitar eventos adversos com essas medicações? Acondicionando corretamente quando nos for dispensadas. Recebeu uma prescrição contendo anfotericina, certifique-se que a apresentação esteja claramente descrita o tempo de infusão, a dose, conferir corretamente a diluição e, sobretudo, a velocidade de infusão. Outro fator importante sobre as anfotericinas, do complexo lipídico, a BEL7 e a anfotericina B lipossomal, elas possuem uma agulha específica que você vai utilizar quando transferir o conteúdo para o frasco de soro. Aqui na imagem dá para ver claramente as agulhas que você vai utilizar. Então, você aspira o conteúdo do frasco com uma agulha convencional, por exemplo, a 40 por 12, e ao transferir o conteúdo do frasco para o soro, para a solução glicosada, você vai utilizar essa agulha específica. É importante ressaltar que essas agulhas não são intercambiáveis, a da lipossomal e a lipídica, ou seja, você não pode utilizar a lipídica na lipossomal e vice-versa. Vancomicina, um outro antimicrobiano com alto poder de reação adversa. Ele pode causar erupções cutâneas com intenso eritema, principalmente nas orelhas, pescoço e tórax,
Sintomas leves, uma erupção cutânea, um rubor generalizado, prurido, chegando aos sintomas mais graves, como hipotensão, dor no peito e dispneia, e geralmente está associada à infusão rápida menor que 1 hora. Na vancomicina, nós temos aquela chamada síndrome do homem vermelho. Essas reações elas vão desaparecer dentro de 20 minutos após o término da infusão. Então, a infusão dela tem que ser no mínimo em 60 minutos, nunca no período menor que esse. Eu deixei descrito uma foto aqui para vocês do nosso manual de reconstituição e diluição para a administração de medicamentos. Elas estão nos postos das nossas unidades. Você vai encontrar sobre a polimixina B e a gentamicina, que também são antimicrobianos, que são considerados de alta vigilância, segundo o nosso protocolo. Outras medicações, potássio e eletrólitos. Nós temos o sulfato de magnésio, que pode causar parada cardíaca, o cloreto de potássio, que pode levar ao óbito, altamente letal. O fosfato de potássio, que pode causar uma hipercalemia e uma hipocalemia. Insulinas. Nós temos as insulinas de uso habitual em nossas unidades, mais comuns, a regular e a NPH. A regular, como vocês conhecem, ela tem um tempo de ação mais rápido, o início se dá de 30 a 60 minutos após a administração, o seu pico de ação será de 1h30 até 4 horas e a duração no organismo de 5 a 8 horas. A NPH, um pouco mais lenta, o início da ação será de 1 a 2 horas após a administração, o pico de ação de 6 a 12 horas após a administração e a duração de 18 a 24 horas. E essas são as insulinas que no momento temos em nossas unidades. Sobre medicações que podem provocar depressão respiratória, nós temos os narcóticos. O alfentanil, o remifentanil e o sulfentanil são restritos ao centro cirúrgico. Agora, em nossas unidades, os mais frequentes são a morfina, o tramadol e o fentanil. Heparinas e anticoagulantes. Nós temos a heparina, enoxaparina e varfarina, que são medicamentos que, a depender da dosagem, podem causar hemorragias. E essas são as apresentações que temos no momento em nossas unidades. Em relação à heparina, é importante frisar sobre as apresentações que temos. Nós temos a apresentação da heparina com frasco de 5.000 ml, que a cada ml nós teremos 5.000 unidades, ou seja, uma dose total de 25.000 unidades, que pode ser feita tanto intravenosa quanto subcutânea. Essa é uma apresentação com maior volume, e uma solução menos concentrada. E agora, a heparina de 20.000 unidades, que é essa que é feita subcutânea, ela tem um menor volume, 0,25 ml, só que uma solução muito mais concentrada. Então, vamos manter bastante atenção durante a administração dessas heparinas. Aqui nós temos o frasco de 5 ml e o frasco com 0,25 ml. Os quimioterápicos, esses foram elencados no protocolo de medicação, a vincristina e o metotrexate. Esses possuem um alto risco. Nós temos outros quimioterápicos, mas os com potenciais mais graves são esses dois. Os considerados com potenciais mais graves para o protocolo foram esses dois. E antes de finalizarmos, é importante falar de um processo crítico que pode ocorrer durante a transferência dos pacientes, seja nas unidades, seja entre as unidades, de uma ala para outra, de um profissional para outro, de um hospital para outro. Há um elevado risco de ocorrer erro de medicação durante essa transferência do cuidado, durante essa transição. Podem ocorrer perdas de informações importantes, por isso, vamos nos atentar às evoluções, à checagem de todos os medicamentos administrados, pois é muito comum ocorrer omissão, duplicidade de dose ou de medicamentos no momento da admissão, durante essas transições do cuidado. Vamos praticar uma comunicação eficaz, seja na admissão de enfermagem, seja na transferência,
vamos fazer a admissão, atentarmos para aos medicamentos prescritos, aqueles utilizados por automedicação, como anticoncepcional, produto natural, vitamina, sinalizar se houver alergia. Então, sempre que o paciente for admitido, faça ali um questionário com ele, levante essas informações junto ao paciente. Durante as transferências, faça uma comunicação assertiva com o outro profissional que vai receber aquele paciente. É responsabilidade da equipe de enfermagem sempre enviar o kit de medicamento disponível. E na dúvida, pessoal, sempre procure ajuda. E nunca nos esqueçamos, nunca é só um paciente. Ele é o amor, o pai, a mãe, o filho, a avó, o tio, o melhor amigo, o amor da vida de alguém, o seu amor próprio. Muito obrigada.